Meu nome é Haroldo Maranhão, eu sou arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mestrado em projeto e meio ambiente. O meu envolvimento com a arquitetura remonta à minha infância, quando eu tinha contato com os instrumentos de desenho do meu pai, escalímetro, livros de arquitetura. E até um dia eu me deparei com um convite de formatura para uma turma de engenharia. E esse convite era um desenho de uma planta de uma casa feita em papel vegetal. E aquilo me impressionou muito e eu disse, eu vou querer fazer isso, né? E naquele momento eu pensei que aquilo era simplesmente atribuição de engenheiros, né? E eu pensei, não, eu vou ser engenheiro. E depois, com o passar dos anos, eu fui me envolvendo com a arte, né? Eu sou de uma família que tem professores de música, né? Minha avó, minha mãe, minha tia, né? Meu pai. E também fui criado num ambiente literário, né? E que foi me despertando o gosto pela leitura, pela a história, e que, enfim, quando culminou na minha escolha profissional, eu fui compreender que a arquitetura conjugava melhor aquele universo que eu me sentia seduzido, né? Com a arquitetura eu poderia trabalhar com a história que eu gostava, com a arte, né? Com o desenho que eu também praticava quando era criança. Enfim, eu percebi que ali era uma profissão que ela abarcava uma multidisciplinaridade fabulosa, né? De modo que eu me decidi a fazer o vestibular para arquitetura. Só que antes de entrar na universidade, eu fui aluno da Escola Técnica Federal. Eu também fiz o curso técnico de edificações e posteriormente estagiei na Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do Norte. E logo cedo, né, quando eu entrei na universidade, eu vi um trabalho fabuloso apresentado pelo grupo de estudantes de Brasília, que na época tinha uma potiguar de Ana Mota, arquiteta, que integrava esse grupo, né, de estudantes, que inclusive teve esse trabalho premiado em Varsóvia. E esse trabalho era um projeto de revitalização para o bairro da Ribeira. Então eu fiquei impressionado aquilo, né? Eu vi aquilo logo no primeiro ano de faculdade. Eu achei aquilo muito bonito, né? Muito rico, né? Uma discussão, e desde cara eu disse, não, é isso que eu quero fazer, né? Eu vou, digamos assim, direcionar a minha formação acadêmica, né, voltada para a área de preservação. E assim foi feito desde o início, né? E eu tive a grata companhia também e colaboração de um colega também de turma, Hernan Castro, um equatoriano, né, que também pensou como eu e que ao final fizemos o nosso trabalho de graduação, que na época podia ser em dupla, né, cujo título era Plano de Reabilitação Urbana da Ribeira, que apresentava uma série de intervenções no bairro, né, onde a gente propunha desde o reordenamento do sistema viário, passando pela restauração de alguns edifícios, a simulação de como se construir um novo edifício na Ribeira, como se reformar um novo edifício na Ribeira. Na época propusemos a criação de um deck magiando o rio Potengi, saindo do largo do hoje Largo da Rua Chile até as imediações da Pedra do Rosário, redesenho da Praça Augusto Severo e legislação urbanística também para o bairro, né? E esse trabalho teve uma repercussão significativa, né? Tivemos um bom resultado, né? Final, né? Tiramos nota 10, né? E Hernan voltou para o seu país e eu fiquei aqui.
E a partir disso eu fui convidado para trabalhar na prefeitura, no departamento de Patrimônio Cultural da então Secretaria Municipal de Cultura, que na época era comandada por Gileno Guanabara e o prefeito era Garibaldi Alves Filho, né? Fiquei algum tempo lá trabalhando. Dessa época eu me lembro que foi o meu primeiro trabalho, que inclusive foi em parceria com o professor Paulo Eider, que foi a restauração da Igreja do Rosário dos Pretos, ali na Cidade Alta, né? Eu lembro da época todo o entusiasmo, né, o coração de estudante, né, de marreta em punho e talhadeira, quebrando parede, fazendo prospecções arqueológicas nos andaimes, né? E isso foi produzindo um enriquecimento muito grande na minha formação profissional como arquiteto, né? Porque para você entender um projeto de restauro, você precisa compreender toda a evolução daquele edifício, né? Os processos construtivos, a história, o momento em que ele foi feito, né? Distinguir os materiais, as técnicas construtivas para, enfim, juntamente com a pesquisa histórica e iconográfica, você conceber um projeto arquitetônico de restauro para aquele edifício. Então isso foi muito rico, né, na minha vida profissional, esse envolvimento, né, com a disciplina do restauro, né? E paralelamente a isso eu tive um escritório, né? Embora eu já tinha esse escritório desde cedo na minha casa, que eu trabalhava como desenhista, e quando eu me formei, os meus patrões, né, as pessoas para quem eu trabalhava, eu desenhava, me convidaram para eu, juntamente com ele, formar um escritório de arquitetura. E nessa época formamos um escritório juntamente com os arquitetos Márcio Machado e René Norberto. Márcio Machado é um arquiteto carioca e René é um arquiteto paulista, né? Então fizemos esse escritório, trabalhamos por algum tempo, né? E depois eu recebi esse convite para a prefeitura e saí do escritório e fiquei trabalhando por um período na prefeitura, até o momento que eu percebi e pensei que se eu ficar aqui nessa prefeitura, eu acho que eu vou me acomodar como arquiteto, eu vou seguir a minha carreira como autônomo no meu escritório, porque eu vou passar eternamente minha vida. Não é que isso aconteça com todos os profissionais, mas naquele momento eu não vislumbrava muito crescimento profissional, porque eu queria trabalhar nessa área de restauro, mas não tinha muitas oportunidades, né? Então, basicamente, a gente só conseguiu fazer esse projeto de restauro durante o período. Eu passei quase 8 ou 10 anos na prefeitura, né? E aí faziam outras atividades, projeto de carnaval, projeto de praças, outros tipos de trabalhos, né, que saía dentro desse âmbito que eu pretendia, né, estar atuando. Voltei para o meu escritório, comecei a desenvolver os meus trabalhos, projetos residenciais, comerciais e urbanísticos, dentre outros. E, novamente, eu sou convidado para trabalhar na prefeitura num projeto de restauro da Rua Chile. Nessa época era a administração do prefeito Aldo Tinoco e através do seu irmão Marcelo Tinoco, arquiteto e urbanista de saudosa memória, grande amigo e parceiro, né? Na época nós ainda não nos conhecíamos, mas através do Instituto de Arquitetos do Brasil, né, a gente começou a conversar, etc. E ele me convidou para trabalhar no antigo Iplanate, atual Semurb. E daí surgiu o projeto Fachadas da Rua Chile, né? Que na época foi
o restauro de 45 fachadas, né, no trecho compreendido entre o Largo da Rua Chile e a Avenida Tavares de Lila, né? Eu lembro que naquela época era muito difícil a gente trabalhar, não tinha material, não tinha sala, não tinha prancheta, né? Não tinha máquina fotográfica para a gente empreender esses trabalhos. E, para vocês terem uma ideia, o escritório funcionava no Bar das Bandeiras, o escritório técnico, né? A gente conseguiu uma prancheta, colocou lá e ficava lá trabalhando. E vamos fazer o projeto. Quem era a equipe? Porque praticamente não tinha ninguém, né? Eu consegui, né, através de Marcelo, mais 2 estagiários e algumas pessoas, e fundamos o escritório técnico da Ribeira na época. E aí desenvolvemos esse trabalho, né? E que a gente no começo também esbarrou com alguns problemas, porque nós não tínhamos não tínhamos quase nenhuma referência iconográfica da Rua Chile. Na época a gente tinha muito poucas imagens. Diferentemente de hoje, a gente procura na internet, a gente vê muitas fotos antigas de Natal, mas na época a gente não conseguia ter acesso a esse material. E também a gente tinha uma dificuldade para realizar o projeto, que não tinha meios para que a gente fizesse as prospecções arqueológicas das fachadas para em seguida fazer o desenvolvimento do projeto de restauro. Então foi basicamente um levantamento arquitetônico, observação e a apresentação de um primeiro projeto, né, que na verdade foi, digamos assim, um estudo preliminar para ser apresentado aos órgãos financiadores e fazer a captação dos recursos para a obra. E assim foi feito, nós conseguimos os recursos e quando esses recursos chegaram é que nós pudemos fazer a prospecção das fachadas e bem como ao longo da Rua Chile, né? E foi uma escola maravilhosa, né? A gente ficava aí praticamente, vim morar aí na Rua Chile, né? Então, porque tinha que estar ali, descascar ali a fachada, fazer as pesquisas e automaticamente já gerar ali os desenhos e você dá para o construtor e ele ir fazendo, né, essas intervenções nas fachadas e também ao longo da Rua Chile, né? A gente, para isso, teve a consultoria do professor Zé Luiz da Mota Menezes, de Recife, e o pessoal do Departamento de Arqueologia da Universidade, né? Paulo Tadeu Albuquerque, né, o arqueólogo, e Miriam Caseta, né, vieram e se integraram, né, a essa equipe no desenvolvimento, né, desse trabalho. Num determinado momento também a gente teve a participação da arquiteta Ana Miriam, né, que era da Secretaria de Turismo, né. Mas enfim, eu acabei ficando responsável por coordenar o projeto e o acompanhamento da obra, né, de restauro das fachadas. Então, isso foi uma empreitada assim, que para mim foi uma segunda universidade, uma segunda formação. Pude aprender muito juntamente com os operários e todos os profissionais, né, de outras disciplinas que estavam envolvidos nesse processo, né? E foi muito interessante, porque pela primeira vez, eu digo assim, no estado do Rio Grande do Norte, foi feita uma intervenção que tratou de um conjunto arquitetônico. Sempre se trabalhava o edifício isoladamente. E dessa vez aí, nós até nos deparamos com a questão: vamos restaurar um edifício ou vamos restaurar só as fachadas, né? E que, diferentemente, o convite inicial que tinham me feito era para fazer simplesmente uma pintura de fachadas. E aí nós não topamos isso. Eu digo, não, a gente fazer uma pintura de fachada é simplesmente... não é uma obra de restauro, não é obra de conservação. Não vai ter esse aspecto da preservação do patrimônio, né, do restauro, né, da recuperação desse casario histórico.
né? E foi aí quando a gente precisou fazer a consultoria com o professor José Luiz Mota Menezes, arquiteto de Recife, né? Que veio nos auxiliar nessa empreitada, né? Então foi muito interessante. Isso acabou se mostrando acertado a decisão de não fazer uma casa isolada e sim um conjunto arquitetônico, porque se a gente tivesse com o recurso que a gente tinha, talvez a gente fizesse uma ou duas casas e nós não teríamos tido o impacto que a gente teve quando a gente fez com o conjunto arquitetônico, né? E foi feito todo um trabalho de documentação, de registro, de desenho dessas fachadas, de fotografia, né? Identificando cada uma. Foi feito uma solicitação de autorização a todos os proprietários dos imóveis, né? Que davam, né? A autorização. E com isso, através também de um convênio com a empresa Coral, que forneceu a tinta, né? Para se realizar esse trabalho. Então, quando a Rua Chile ficou pronta, eu acho que deu um impacto na cidade muito grande e atraiu o olhar da cidade para esse patrimônio esquecido, né? Eu acho que a Rua Chile, ela acabou se tornando um divisor, né, de águas, né? Um marco aqui na cultura patrimonial da nossa cidade e até do nosso estado. Porque depois da Rua Chile, a quantidade de trabalhos que foram feitos, trabalhos acadêmicos, a quantidade de pessoas que passaram ao frequentar o bairro foi fabulosa. Só que, infelizmente, o descontinuismo administrativo das novas gerações acabou por arruinar todo esse processo que estava em curso, no qual o projeto Fachadas da Rua Chile fazia parte de um trabalho maior que se chamava Plano de Reabilitação Urbana da Ribeira. O projeto Fachadas da Rua Chile era apenas um módulo, né? O Plano de Reabilitação Urbana da Ribeira, ele contemplava também a criação de legislação, de incentivos financeiros para quem quisesse investir na Ribeira. Existia tipo uma bolsa de negócios, um escritório onde se você quisesse procurar um imóvel, teria ali um cadastro onde a pessoa disse, olha, se você quer fazer uma boate ou uma livraria, tem esses imóveis aqui que tem um perfil que você, né? Então tinha esse auxílio, né? Os possíveis investidores e também tinha a estratégia mercadológica, que era criar uma imagem positiva para o bairro da Ribeira, que na época, né, e como é hoje ainda, é aquele aspecto de abandono e de insegurança, né? E aí que afastava muito as pessoas. Foi muito importante esse momento, né, na minha formação profissional e a realização desse trabalho, que a partir dele, né, e até mesmo durante, foram surgindo convites, como por exemplo, para fazer o projeto da Casa da Ribeira, para fazer o projeto de requalificação do edifício Bila, para fazer o projeto de requalificação e restauro do antigo Blackout e B52 na Rua Chile, né? Da rede ferroviária, do grupo escolar Augusto Severo, da antiga estação Sampaio Correia, aqui no final aqui da Silva Jardim, né? Então vieram uma série de projetos, né, a partir disso, e eu fui me envolvendo cada vez mais nesse universo, né, patrimonial, né, e que acabou fechando, né, coroando com o meu trabalho de conclusão do mestrado, que foi o Centro Cultural Capitanias das Artes, que é um projeto de criação de um anexo, né, atrás do atual prédio da Capitania das Artes, e transformar aquilo ali num grande centro cultural, num grande complexo, onde você abrigaria diversas atividades artísticas, como teatro, artes plásticas, literatura, música, dança,
escultura, né? E ao mesmo tempo uma espécie de portal para o centro histórico, porque se você olhar, ele está mais ou menos no caminho intermediário entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. E esse projeto também tem uma questão interessante, que ele estabelecia uma galeria que liga, né, que se propõe a ligar a atual Avenida Câmara Cascudo com a Avenida do Contorno. Ou seja, você conectaria, né, essas duas vias importantes e também criava um novo olhar para o rio, né? O edifício também ele é voltado exatamente para o rio Potengi, né? Então, isso aí findou, né, infelizmente, no papel, né, nas ideias, embora tenha sido apreciado por alguns gestores e governantes, mas ainda, quem sabe um dia, né, seja feito esse projeto ou algo similar, transformando ali o prédio da Funcarte, que antigamente era o prédio da Capitania dos Portos, né, nesse grande centro cultural. E o retrofit também ele existe, é uma palavra um pouco genérica, né? A origem é na Europa e depois, posteriormente, para os Estados Unidos, mas existe também retrofit de máquinas, de equipamentos, né? Retrofit de parques, né? É um termo que ele tem uma abrangência bem maior do que até mesmo a gente está acostumado, né, a ouvir, né, e entender sobre ele, né? Eu também não gosto muito da palavra retrofit, eu prefiro as palavras em português, né? E que no nosso universo da arquitetura, a gente tem também outros termos que remetem, né, o significado à utilização da arquitetura pré-existente dentro de uma perspectiva atual, contemporânea, né? Você fazer a reutilização de um antigo edifício, né, aproveitando toda, digamos assim, a sua energia, né, que foi gasta na sua construção, os seus materiais, né, reaproveitando em um novo uso, né, com a sua devida atualização, colocação de equipamentos novos, né, novas instalações que possibilitem, né, o uso pleno desse edifício. Para mim tem uma certa similaridade, né? Retrofit e reforma. Depende, porque reforma ela abrange um leque muito grande de termos. Dentro da reforma você pode ter requalificação, você pode ter reabilitação, né, do edifício, né? É um termo muito genérico. Que, por exemplo, eu posso fazer a reforma de um edifício que passa não só pela mudança do seu espaço interno, mas eu preservo a fachada, mas eu coloco novas instalações, eu coloco ar-condicionado, eu coloco circuitos de TV, câmeras. Isso é uma obra de reforma também, né? Pode se chamar de retrofit, né? Retrofit eu acho que foi um nome também criado pelo mercado, né, que confere um maior glamour a esse tipo de processo, digamos assim, imobiliário em um edifício, né? É um nome muito assim querido pelo mercado imobiliário, como alguns anos atrás a gente via nomes da moda, como revitalização de sítios históricos, reabilitação de sítios históricos, né? Reuso de edifícios, requalificação. Então eu acho que é mais um termo para designar uma coisa que nós já fazemos há muito tempo, né? Que é exatamente atualizar um edifício. Agora, o retrofit, por exemplo, a gente pode ver ele associado a edifícios de valor patrimonial, né? Embora na literatura também a gente encontre o nome retrofit muito ligado à atualização do edifício, preservando as suas características históricas e arquitetônicas, mas isso nem sempre é feito,
né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, você pega um prédio antigo dos anos 60 e aí é feito esse retrofit e se coloca varandas, se colocam um novo pano de esquadrias que você modifica completamente a fachada do edifício, né? É um retrofit? É, mas necessariamente ele não tem que preservar o aspecto estético e histórico do edifício. Nem sempre a gente vê ele ser feito dessa forma. A gente tem, por exemplo, agora, eu acho que foi o ano passado, em São Paulo, né? Nós tivemos o lançamento do programa Requalifica Centro em São Paulo, né? E eles falam exatamente que é um programa de aproveitar todo esse parque construído, né, adaptando às condições atuais de uso, mas também preservando os seus aspectos históricos e arquitetônicos, né? E nessa lei eles também colocam a palavra retrofit, mas em parênteses, né? Eles colocam a palavra requalificação, abre parênteses e bota retrofit, né? Então é uma ação assim que ela se configura, né, e se confunde muito com outros tipos de intervenção que a gente vê na arquitetura pré-existente, né? Diferentemente de um projeto de restauro, né? Porque um projeto de restauro ele precisa estar fundamentado nas teorias do restauro, nas cartas patrimoniais, na legislação urbanística de proteção para aquele edifício ou para aquele espaço urbano, né? Então, eu acho que existe uma diferença e que a gente nem sempre pode associar a intervenção, vamos chamar assim, de retrofit, a uma intervenção que preserve os valores históricos e arquitetônicos de um edifício. Como exemplo, a gente tem o projeto Fachadas da Rua Chile, né, que foi a recuperação das fachadas, né, de edifícios que tinham um determinado tipo de uso e que ao longo dos anos esse uso foi alterado. E por que restauração? Porque foi feita uma intervenção fundamentada em procedimentos, né, que buscavam, digamos assim, recompor os valores históricos e estéticos desses edifícios, né? Foram feitas prospecções arqueológicas nas fachadas, muitas dessas fachadas estavam completamente modificadas, com suas janelas encobertas, as suas fachadas revestidas de azulejo, e que com esse trabalho a gente foi encontrando vestígios dessa arquitetura antiga, de modo que permitiu que a gente trouxesse isso novamente para a contemporaneidade dentro de uma outra perspectiva, dentro de um outro uso. Isso aí a gente pode dizer que foi um retrofit, mas que contemplava essa premissa de ter o edifício como um bem cultural, diferentemente de outras intervenções de retrofit que a gente vê aí, né, sendo executadas, né? Outros exemplos, até fora do âmbito da minha atuação profissional, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, o Farol Santander, né, aquele edifício do Santander, que era um antigo prédio do Banco do Estado de São Paulo, que foi feito um trabalho também de retrofit, né, de fachadas, das instalações do edifício, que, né, é um ponto de referência em São Paulo. A gente tem a Pinacoteca de São Paulo, a gente tem o Museu da Luz de São Paulo, desculpe, o Museu da Língua Portuguesa, né, dentre outros. E aqui, particularmente no meu trabalho, eu volto a dar um outro exemplo, que foi o edifício Bila, que era um edifício comercial que estava abandonado durante muito tempo e foi comprado por um italiano e que chamou a mim e a arquiteta Milena Liberato, né, para fazer esse projeto de requalificação do edifício. Então a gente pegou e desenvolveu um trabalho em que esse edifício
foi adaptado às novas condições de uso, transformando um antigo edifício comercial em um edifício residencial. Na verdade, um edifício misto, porque nós preservamos o uso comercial no pavimento térreo e nos outros pavimentos, os 4 pavimentos para cima, nós transformamos em apartamentos, né? Preservamos a fachada, mas o espaço interno ele foi completamente reformado, né? Ele foi construído banheiros, quartos, né, residência, onde existiam salas comerciais. Então, se você vê aí que isso aí também, nesse momento, ele passa a ser uma espécie de reforma, né? Você tirou paredes e você, né, colocou ali novas divisões, novos ambientes naquele espaço interior. Mas a fachada foi preservada, a volumetria do edifício foi preservada, alguns elementos foram restaurados, como alguns gradis que tinham lá, alguns tipos de revestimentos, né? Eles foram preservados, né? Então, esse é um tipo de trabalho que foi feito e, digamos que foi, eu acho, a primeira intervenção em que a gente pegava um edifício na Ribeira e transformava ele para o uso, né, residencial multifamiliar. Né, no caso, o edifício Bila, e com recursos privados, né? Não houve nenhuma participação do poder público, né? Um outro momento também é esse espaço que nós estamos aqui, a Casa da Ribeira, né? Esse aqui também foi, digamos assim, um dos filhos do projeto Fachadas da Rua Chile. Quando eu estava realizando esse trabalho, né, o pessoal do grupo de teatro Klaus de Shakespeare, né, me convidou para procurar um edifício aqui na Ribeira, que eles queriam fazer um teatro, né? E era o Teatro do Sol, era esse o nome do espaço que eles pensavam, né? E nas nossas conversas, certo dia, eu lembro, ali embaixo da Castanhola, do Largo da Rua Chile, eu falei para eles, por que ao invés do Teatro do Sol, vocês não fazem a Casa da Ribeira? Um espaço cultural onde teria um teatro, um espaço para exposição, para exposições artísticas, um café bistrô, e que essa Casa da Ribeira fosse, digamos assim, encaminhar um movimento cultural, né, de capitanear todo o movimento de renascimento cultural do bairro, né? E aí os meninos, que eu chamo os meninos, né, na época, né, ficaram assim, olharam, é mesmo. E eu digo até porque o Teatro do Sol, dos Klaus, é uma coisa muito personalizada em cima de um grupo de teatro. Quando você fala a Casa da Ribeira, vai ser uma coisa muito mais abrangente, né? Aí teve até um deles que falaram, sim, mas Casa da Ribeira, esse nome é muito esquisito, parece Casa da Moeda. Mas o tempo mostrou que o nome Casa da Ribeira foi bastante assertivo, né? E que consagrou, né, esse espaço cultural que nós estamos hoje, né, que eu considero uma obra muito bem desenvolvida e executada, né? Além do projeto, eu fui responsável também pela execução da obra. E aqui a gente pode observar muito a aplicação de algumas teorias de restauro, né? Como alguns procedimentos que a gente evita colocar um falso histórico, né? A gente fazer coisas que imitam coisas antigas, né? Então a gente procurou revelar exatamente onde nós tínhamos procedido às nossas intervenções, né? Se vocês olharem aqui, até mesmo a planta do edifício, ela ainda preserva algumas características originais, como por exemplo, a escada. A escada está no mesmo lugar da escada antiga. Ela tem o mesmo tipo da escada antiga, agora o material é um outro tipo.
né? E a dimensão também, que é uma escada mais larga, né, para proporcionar, né, um melhor tráfego das pessoas. O tipo das esquadrias, né? As esquadrias não existiam mais aqui, só tinham pedaços de esquadrias. E aí nós colocamos novas esquadrias, mas não colocamos as esquadrias em madeira, como eram antigamente. Nós colocamos esquadrias com o mesmo tipo, de 2 folhas de giro, né? Com a mesma característica que tinha as esquadrias anteriores, mas com um material contemporâneo que estabelecesse um novo diálogo entre o antigo e o novo, né? Nós temos aqui esse tipo de cobertura, né? Que precisamos refazer, né? Mas ela foi feita com o mesmo desenho que tinha, mas com um pequeno acréscimo. As tesouras foram colocadas, novas tesouras, que elas estavam em processo de desmoronamento, algumas já estavam completamente comprometidas. E aí nós refizemos novas tesouras, mas criamos esse elemento que é exatamente para captar a iluminação natural do edifício, porque aqui a gente queria utilizar também a luz natural no espaço de exposição que a gente tem aqui na Galeria de Arte. Então isso era uma possibilidade da gente ter a iluminação natural nesse espaço expositivo aqui do pavimento superior. Tem uma coisa também muito interessante, é que esse edifício, que antigamente abrigou pousada, padaria, depósito e marcenaria, e ele acabava, ele tinha a caixa do edifício, né? E depois tinha um quintal que, posteriormente, esse quintal recebeu um acréscimo. E para que a gente implantasse um novo uso, imagine você fazer um espaço cultural que abrigasse um teatro, um espaço de exposição, né? Um palco com sua caixa, né, cenográfica, né, com todos os equipamentos e dispositivos. Foi um desafio muito grande isso aqui, e ao mesmo tempo preservando toda a sua estrutura, né? A gente tinha problemas aqui desde até a proximidade do lençol freático com o nível, né? Limitações de gabarito, problemas de estrutura, né? Que nos levou a determinadas tipos de solução de projeto muito interessantes, como, por exemplo, a declividade da plateia, né? Nós precisávamos ter uma boa declividade para garantir a visibilidade do palco. Ou seja, a gente teria, né, que trabalhar com um nível chegando e baixando em direção do palco. Mas quando a gente baixava aqui, a gente chegava no lençol freático. O que é que a gente fez? A gente criou aqui esse bloco, um bloco intermediário aqui junto da escada, onde a gente colocou os banheiros, que nesse tem um corredor intermediário que a gente levantou a cota de nível. Então, quando você chega no foyer da Casa da Ribeira, você sobe para esse nível e depois você desce, que através dessa solução a gente conseguiu assegurar uma boa visibilidade para a plateia, né? E como a gente precisou criar espaço para abrigar, né, a plateia, nós precisamos retirar a antiga parede que tinha do edifício. A gente rompeu a sua caixa mural da fachada posterior, mas a gente fez isso da seguinte forma: a gente tirou todos os tijolos, guardamos esses tijolos e reaproveitamos esses tijolos na reconstrução das paredes laterais lá dentro. Isso foi feito na época. E aí deixamos, se vocês observarem aí na plateia, vocês vão ver pedaços de tijolos, né, que ficaram assim, como se fosse uma espécie de ruínas, que é exatamente para marcar esse momento do edifício, né? Então, teve todo esse cuidado. Por exemplo, parte das madeiras que saiu daqui, nós também reaproveitamos lá, servindo para a estrutura do assoalho, dos depósitos de banheiros lá, na parte da caixa cênica do edifício, né? E aí preservamos completamente, né, a fachada, descobrimos, né,
os tijolos antigos, né, para criar esse contraste, né, entre o novo e o antigo. E praticamente no interior, as novas intervenções que fomos fazendo, a gente deixava, por exemplo, esse volume aqui, a parede está rebocada, né, onde tem banheiro, né, que foi a parte nova da construção, né. A parte antiga do edifício, ela está toda descascada, né, mas ao mesmo tempo você percebe um local por onde a gente fez um corte para colocar um pilar. Você vai observar que a cor da argamassa é diferente, você vai ver que ali não é a mesma coisa, ou seja, a gente acabou concebendo um edifício onde está honestamente grifada todas as marcas da intervenção, né? A gente não criou nenhum tipo de falso histórico nesse projeto, né? Isso é muito interessante. E ele tem coisas bacanas, como, por exemplo, à noite, quando você acende a luz, né, você abre essa porta, né, isso aqui, essa fachada pintada de branco, né, com essas aberturas, fica como se fosse uma espécie de uma máscara, né? Essa coisa entre o antigo e o novo, né, esse diálogo, né? Eu chamo assim, essa máscara do tempo, né, que é essa fachada, né, ela é pintada de branca, e aqui você observa as paredes, né, com os tijolos, né, os materiais, por exemplo. Por que esse tipo de solução aqui, de divisória? Porque quando a gente veio trabalhar aqui, existiam aqui em cima divisórias com um processo construtivo parecido com esse, que separavam os quartinhos da antiga pousada. Não tinha parede, aqui era um piso de assoalho, e que as divisões eram feitas com um sistema de divisórias. Então eles pediram um espaço para reuniões e administrativos, e a gente criou esse espaço aqui, né? Também de uma certa maneira fazendo a alusão a esse processo construtivo, né? E só que ao longo do tempo já tem algumas alterações, né, que foram necessárias, como a colocação dessa rede, né, esse guarda-corpo, né, à altura de 1,10 m, né, para poder atender à legislação. E também foi feito a reforma aqui no espaço de exposições, né, criando uma outra sala, né. Mas, no mais, o projeto ele é muito atual, né? E foi colocado na época, a tecnologia que a gente tinha de melhor, né? Do ponto de vista de climatização, de iluminação, de lógica. A gente ressalta também a qualidade sonora da sala da Casa da Ribeira, é muito boa, né? Graças também além do projeto, né, que foi feito pelo pessoal do Departamento de Arquitetura da Universidade, né, de acústico da sala, a propriedade acústica desses tijolos, né, que são muito boas, né, que inibe muito a reverberação do som, né. Então, é uma intervenção que a gente fala de retrofit, né, que pode, né, trazer para esse termo, né. Mas, no meu entender, é um projeto de restauro e requalificação de um edifício histórico, né? Você pode chamar também de retrofit, segundo essa ótica, mas eu prefiro chamar um projeto de restauro e requalificação de um edifício de valor patrimonial.